trabalhistas! Estamos começando mais um episódio do Pode ou Depende? Eu sou a Lígia. E eu sou a Sandy. E hoje estamos com dois convidados, a doutora Laís e o doutor Tiago. Doutora Laís Maestrello, advogada, sócia proprietária da Maestrello Advocacia, atuante há mais de 12 anos, especialista em Direito do Trabalho e Previdenciário, pós-graduada em Direito de Família e Sucessões pelo ProOrdem de Campinas, pós-graduada em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pela Faculdade Legale e pós-graduada em Direito Previdenciário e Processo Previdenciário pela Faculdade Legale. E o doutor Tiago Mendes, advogado, pós-graduando em Direito Previdenciário e Prática Previdenciária pela Legale, presidente do Conselho Municipal da Juventude, conselheiro do Conselho da Cidade e conselheiro do Conselho de Alimentação Escolar. Gente, muito obrigada. Agradecemos imensamente pela visita, por aceitarem o convite e sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos, é um prazer tê-los aqui. Tá? Foi um prazer nosso comparecer. Nós que agradecemos o convite e a oportunidade de estar participando. Ficamos felizes. Gente, então assim, né, a gente vai soltando perguntas, teve perguntas do Instagram, então vai ser um bate-papo, uma conversa e vamos começar pela primeira pergunta. Da onde surgiu o interesse pela área trabalhista? Sempre atuaram nessa área? Fiz a pergunta, vocês decidam quem vai começar. Bom, da minha parte, eu trabalhei muitos anos, né, num escritório grande em Itu. Durante esse período, eu não mexia com direito trabalhista. Confesso que tinha um pouco de horror a direito do trabalho. Não tinha nenhuma afeição realmente ao direito do trabalho. Mas em 2017 veio a reforma, né? E quando veio a reforma, tiveram muitas alterações. Eu passei a observar, passei a estudar. Já estava sozinha, já sendo dona do meu próprio negócio. E a advocacia trabalhista, ela é um nicho muito abrangente, né? E a primeira sensação, né, a primeira impressão que eu tive foi que realmente poderia ser uma área que me trouxesse mais rotatividade. Mas confesso que ao longo do trajeto, eu acabei realmente me apaixonando pelo direito do trabalho. E hoje é a área que eu mais gosto de atuar. Atuo também no direito previdenciário, mas o meu coração é trabalhista. Entendi. E você, doutor? Então, início de faculdade, a gente fica num desespero para conseguir estágio. E com muita sorte consegui um estágio no INSS. Aí acredito eu que, tendo contato ali com senhores e senhoras de idade, eu fui pegando um certo amor à área previdenciária, que é o que eu tenho preferência hoje, né? A área previdenciária, embora eu atue bastante, né, com a doutora Laís, na área de direito trabalhista. E daí eu acho que só se perpetuou o amor mesmo, porque eu, com essa oportunidade, né, do direito, do estágio, né, no INSS, eu pude atuar num outro escritório daí, um escritório um pouco maior, né, na cidade de Salto, que é majoritariamente focado em trabalhista. E daí surgiu uma outra paixão que é o direito trabalhista, que ambos conversam muito. Então, pra mim era bem tranquilo atuar nas duas áreas ali, porque elas acabam se miscuindo uma na outra e é tranquilo. Muito legal. E agora, antes da gente ir para a próxima pergunta, só para contextualizar, porque tem muitas pessoas que é estudante, pessoas que não são da área jurídica, então, só para contextualizar alguns termos jurídicos. A gente tem a reclamada, que é a pessoa que é processada, a parte processada, que na maioria das vezes são as empresas, né, o empregador, e temos o reclamante, que é o autor da ação, que na maioria das vezes é o trabalhador. Partindo disso, né, com esses conceitos, vamos seguir com a pergunta. Vocês possuem alguma preferência em atuar tanto para reclamado ou para reclamante? Tem alguma preferência quanto a isso? Aí eu priorizo por conta da área, né, previdenciária, acaba que eu sempre vou atuar ali mais pelo reclamante. Embora, vez ou outra, acabe tendo uma reclamada. Como eu trabalho com a doutora Laís, a área que eu vou, aliás, o cliente que nós estaremos representando meio que deriva da opção dela também em alguns requisitos de lidar com a empresa, que é um pouco mais complexo, um pouco mais complicado.
Entendi. Hoje no nosso escritório a gente tem 95% da nossa demanda voltada para funcionários, né, normalmente reclamante. Temos algumas empresas que a gente faz atendimento, mas são empresas que são derivadas, na maioria, de parceria. Não temos clientes diretos do escritório que são reclamadas, até porque a gente gosta de prezar por uma certa coerência dentro de teses jurídicas, né? E quando a gente atua para os dois lados, fica um pouco mais difícil a gente manter essa coerência, né? Não que isso seja uma forma de incapacitar, né? De, não, ou é um ou é outro, não. Mas a gente precisa direcionar muito bem as teses, principalmente, que a gente vai defender, né? Então, por isso, hoje no nosso escritório, a gente atua 95% voltado para o reclamante, e normalmente é funcionário. E não é raro acontecer nós desenvolvendo a defesa técnica e falar, meu Deus, o que eu estou escrevendo aqui? Justamente por conta dessa questão de manter uma tese ali, né, que a gente às vezes desenvolve uma tese pró-reclamante muito bem estruturada. E aí desenvolver o contrário não é muito bem. Porque acaba, né, como que você vai seguindo uma linha, sendo que no outro processo você estava seguindo uma outra linha, né? Então acaba dando conflito, né? Porém, né, só puxando ainda pra gente encerrar desse assunto, que nem a doutora Lígia ela explicou, que na maioria das vezes a reclamada é a empresa, mas nem sempre isso ocorre. Então, algumas das vezes a reclamada pode ser o empregador e o reclamante a empresa. Nesse caso, quando que a empresa, né, nesse caso, ela sendo a reclamante, pode processar o funcionário, que nesse caso seria o reclamado? O caso mais comum que nós temos, né, que a gente vê com maior frequência, são as ações de consignação e pagamento, né, que é quando a empresa demite o funcionário, ou em que há falecimento, em que há ou a negativa do funcionário em receber o valor da rescisão, o seu acerto, né, como a gente fala, ou então por ela realmente não saber quem são os herdeiros de fato, né? Então, atualmente a empresa ajuiza a ação, deposita esse valor em juízo e aí vai discutir a quem cabe de fato. Então, esse eu diria que é o caso mais clássico de ações em que a empresa move face do empregado. Entendi. Mas aí o alerta, existe a possibilidade, não é tão comum, mas existe sim a possibilidade da empresa processar o funcionário com o intuito de buscar uma indenização. Quando o funcionário deliberadamente provoca um dano a um bem da empresa, a empresa processa o funcionário para buscar essa indenização. Entendi. Então, tem que ter esse cuidado também. Entendi. Agora a gente vai iniciar as perguntas feitas pelo Instagram. Caso alguém não saiba, o nosso podcast não é ao vivo. Então, o que acontece? A gente abre a caixinha de perguntas, vocês colocam suas perguntas lá, depois a gente repassa para os nossos entrevistados. Então, a gente vai iniciar agora com a pergunta da Nassif _E. Ela perguntou assim: eu posso processar o meu empregador por não ter um contrato de estágio? É uma situação que demanda um certo cuidado, porque como o contrato de estágio é um contrato um pouquinho mais específico, ele tem uma legislação específica, então se eu não cumprir algumas formalidades desse contrato, ele seria nulo, e aí automaticamente seria convertido para contrato seletista, que é a CLT, o contrato mais regular que nós temos, né? E uma das irregularidades, só completando o que o Dr. Thiago pontuou, principalmente a não participação do ensino, né, da instituição de ensino, seja da faculdade, né, seja de algum curso técnico. Então, assim, esse é um dos principais motivos que geram essas ações de reconhecimento de vínculo, né, por falta de cumprimento de requisito legal mesmo. Assim, ocorre bastante isso, né? Sim. Desculpa, doutor. Eu quero fazer um agradecimento aqui público, porque eu particularmente tive esse problema com a FADTU, porque eu vinha de uma outra faculdade que permitia essa irregularidade, né, e a FADTU não reconheceu o meu estágio. Que foi a doutora Laís que me ajudou, inclusive. Então, eu vou fazer agradecimento público, né, já deixar registrado, porque realmente não teria como uma faculdade de Direito convalidar uma irregularidade jurídica, né, empregatícia por consequência.
E aí acabei, né, tendo ali um sufoco momentâneo, mas a doutora Laís acabou me salvando nessa situação. Na verdade, pra gente, né, do direito, assim, o estágio ali é obrigatório, né? Então, se não houver esse cumprimento, a gente simplesmente não pega o OAB, né? E eu já tava cheia de serviço, falei, não, preciso de mais um advogado aqui. Aí eu falei, não, vou assinar essa documentação rápido. Tá há quanto tempo no escritório? Desde a faculdade? 3 anos. No final do... Agora é setembro. No início de setembro, dia 2 de setembro, né? Às 15 horas da tarde. Eu não me lembro porque acho que as primeiras tratativas foram por e-mail, né? Na verdade, só abrindo parênteses rapidinho, foi um momento que eu tive um grande aumento da minha demanda e eu era sozinha e eu fiquei doente. E quando eu fiquei doente, eu me vi absolutamente desesperada, porque eu tive um problema que me demandou até uma cirurgia e eu simplesmente não tinha como fazer prazo, atender cliente e tal. E eu já estava em processo de contratação de estagiário. E aí, acabei encontrando o Thiago. E pra minha surpresa, ele estava muito mais pronto tecnicamente do que eu esperava. Legal. Então, ele simplesmente tocou o escritório pra mim durante alguns meses, né, que eu fiquei afastada. 2 meses, foi alguma coisa. 2 meses, mais ou menos, que eu fiquei afastada. E foi bem nesse período, assim, de final de ano, que pra gente é um período extremamente corrido. E aí a gente foi desenvolvendo algumas técnicas de trabalho ali. Então aí, alinhando ideias, né? Alinhando ideias. Mas uma vasta experiência, né? Porque na faculdade, tocar um escritório basicamente sozinho... Um grande desafio, assim, né? Foi onde eu mais aprendi, assim, questão de organização de escritório. E se desenvolver, né? Sim, sim. O pessoal fala que quando a gente joga no mar aprende a nadar, né? Vai. 2 meses de trabalho, tem um escritório aqui pra você cuidar, tem como você se virar aí. Até perícia ele chegou a ir comprar pra mim, porque eu tava afastada, né? Entendi. Por conta dessa minha cirurgia. E aí ele não era nem advogado, ele tava como estágio. E foi lá, acompanhou algumas... Eu fui em algumas perícias, verdade. Até hoje, olha só. Desenvolveu bem. Amém. Bom, vamos seguindo aqui com outras perguntas. Tenho direito a receber horas extras se eu fizer home office? Como funciona? Pois polêmico. O home office. Desde que haja um controle efetivo de jornada independente, né? Seja home, seja presencial, seja o híbrido. Havendo um controle de jornada, seja lá ele qual for, né? Pode ser e-mail, pode ser aplicativo de celular, enfim, qualquer que seja, as decisões jurisprudenciais hoje vêm todas nesse sentido, né? Se houver controle, a empresa é obrigada a manter, né, essas anotações e se extrapolar aí as 44 ou 8ª diária, né, na maioria das vezes, lógico que existem outras jornadas, mas o habitual é isso, havendo extrapolação é devido horas extras, sim, com certeza. Entendi. E geralmente as empresas, quando o funcionário vai exercer esse trabalho em regime home office, as empresas fornecem os equipamentos ou indenizam, né, o funcionário pelo uso do equipamento próprio. E se fornecidos os equipamentos, elas acabam fornecendo equipamentos que já possuem alguns meios de controle da jornada, meios de controle, inclusive, de acesso, né, de algumas aplicativos ou sites em específico, né, para o funcionário focar somente no trabalho com aquele equipamento. E aí o equipamento já vem embutido mesmo, né, uma forma de controle de jornada. Acho que o mais comum. Mas tem o celular também. Exato. Tem um caso que acontece muito lá no escritório, que são os atendentes de telemarketing. Né? Eles têm um acesso ao sistema e esse acesso ele gera como se fosse, ele tem um login e esse acesso ele gera uma data, um horário, né, de entrada, de login e logout. Então isso serve também como uma prova, né, se houve extrapolação ou não. Entendi, perfeito. E a gente falando agora sobre o home office, claro que não é só na modalidade remota que a gente vê isso. Mas assim, eu vejo com mais frequência em vagas sobre isso. Sobre a pejotização. A pejotização tem sido cada vez mais comum, especialmente em setores de TI, essa área de marketing também a gente vê bastante.
A gente queria saber, uma pergunta que fizeram pra gente, quais os riscos legais para as empresas e para os trabalhadores envolvidos nesse tipo de contratação? A questão do TI, eu confesso que eu até tenho um pouco mais de conhecimento, porque meu marido é do setor de TI e trabalha nesse setor de pejotização. Que na verdade nada mais é que um CLT mascarado, né? Porque existe todos os requisitos para a configuração do vínculo, só não existe o vínculo, né? E muitas das vezes isso é dado como uma opção ao funcionário, né? E existem empresas, inclusive, que impedem trabalho em outros lugares, né? Como uma questão de exclusividade. Então, o funcionário ele é obrigado a emitir nota somente para uma empresa, né? O que é absurdamente errado dentro da pejotização, né? Mas o que a gente vê muito da questão da pejotização é, em especial, o critério da subordinação, né? As empresas, elas querem ter um fácil acesso ali à questão de tributação, não ter uma certa obrigação em questão de contribuição de INSS, enfim, previdenciário, só que elas não respeitam a questão da autonomia, né? Então, é muito, muito habitual a gente ver empresas trabalhando nesse setor de pejotização, né? Nesse modelo de pejotização, e só, na verdade, quem sai perdendo é só o funcionário, né? Porque deixa de ter alguns direitos que seriam inerentes. É que o pessoal confunde muito, né? O PJ ganha mais, mas na verdade não, né? Se for colocar na ponta do lápis, sai perdendo. Geralmente é o argumento que eles usam, né? Exatamente. Numa situação momentânea, talvez, de fato, ganhe mais. Porém, acho que a longo prazo, quantos casos a gente já não viu da pessoa estar com seus 55 e tantos anos aí e o doutor queria aposentar. Aí ele era PJ e não recolhia sequer a DAS, os 5% do INSS. Simplesmente não tem tempo de contribuição. Sim, não consegue aposentar. Não tem o que fazer. Entendeu? Então, aí é um dos maiores prejuízos. Fora a questão de acidente de trabalho, se precisar do INSS por alguma razão, não tem o vínculo de emprego né, reconhecido. São muitas imprevisibilidades que a falta do reconhecimento de vínculo acaba provocando. Sim, verdade. É porque realmente a contribuição, quando você é PJ, eu já trabalhei muito como PJ, e aí você sai do CLT e fala, não, agora eu vou pagar a parte. Mês que vem eu pago. Mês que vem, a hora que você vê, passou anos. Esse a parte foi numas 3 cervejas, você esqueceu que... Exatamente, não, mês que vem eu começo. E aí você vai deixando, quando você vê, se perdeu 2, 3 anos de... E esse momento nunca chegou, né? Esse momento, tô tentando pagar até esse momento, bem lembrado. Gente, seguindo ainda nesse tema, há uma discussão crescente sobre o reconhecimento de vínculo empregatício de motoristas de aplicativos de Uber. Então, assim, tá muito em alta isso, tanto é que esses tempos atrás eu até acompanhei uma audiência referente a isso, e é algo muito discutível. Quais são os critérios que os tribunais têm considerado para esse reconhecimento? Esse é bem polêmico porque caiu no STF, né? Então, é sempre bem polêmico. Vamos falar mal. Critérios para reconhecimento do vínculo empregatício é subordinação, pessoalidade, onerosidade e habitualidade. São esses 4. Tá na CLT. CLT, lei infraconstitucional. Em tese, né? O STF não deveria estar julgando casos que versem sobre reconhecimento de vínculo empregatício, porque o reconhecimento de vínculo empregatício ele deriva da análise do conjunto probatório, ou seja, tem lá uma série de provas dentro de um processo, os juízes, desembargadores e ministros, se for o caso, né, do TST, do Tribunal Superior do Trabalho, eles analisariam o reconhecimento do vínculo empregatício com base nestas provas. O STF não faz reexame de conjunto probatório, só reexame de matéria de direito. Então, não teria muito sentido ele estar contestando reconhecimento de vínculo empregatício na competência deles. Mas aí, obviamente, por questões né, de segurança jurídica, vai prevalecer o posicionamento do STF. Hoje, o STF não reconhece vínculos empregatícios que sejam tidos no modelo de uberização. Que seria iFood, Cabify, o próprio Uber 99.
Então, não reconhece esses vínculos. Sob o argumento que, aí pessoalmente eu não concordo, que seria de que as partes elas têm a possibilidade de eleger uma alternativa à relação de trabalho. No julgamento, inclusive o ministro Alexandre de Moraes, ele usa a relação de emprego. Se ele usa esse termo relação de emprego, ele já reconhece que existe sim o vínculo empregatício entre a Uber e o motorista. Sim. Tudo bem, é um equívoco dele, tudo, maravilha, né? Mas ele dita, né, dessa forma que poderia ser eleito pela Uber e pelo motorista uma forma alternativa de trabalho. Porém, todos os requisitos do reconhecimento do vínculo empregatício estão presentes. Né? Então, a forma como o modelo está desenhado hoje permite o reconhecimento do vínculo empregatício entre o Uber, Cabify, 99, Uber Eats, e o prestador de serviços. O pessoal geralmente usa do argumento da subordinação. Eu faço o horário que eu quiser, eu trabalho quando eu quiser. Sim, mas tem uma questão de em outros países eles usam o termo para-subordinação, que é, beleza, você é um empreendedor, mas você é um empreendedor que você não define qual a sua taxa de lucro, qual corrida você aceitará, para onde você aceitará, entendeu? Então, porque uma vez que você faz essa recusa, o algoritmo, ele vai te desclassificando, né, perante outros motoristas. Então, existe a para-subordinação, que seria uma subordinação para gente, que já existe a previsão hoje legal, né, na CLT, e é antiga, inclusive, que seria uma subordinação telemática, por meios telemáticos. Então, é uma subordinação algorítmica, que surgiu, inclusive, o termo. Entendi. Então, pessoalmente, acredito que tenham, sim, que ser reconhecidos, né, os vínculos empregatícios por conta do modelo que está desenhado hoje. Se nós tivermos uma outra alternativa, beleza. Outros países reconhecem aí, mundo afora, né, os vínculos empregatícios, e justamente porque o que estava estabelecido permitiria, né? Aqui no Brasil é a mesma situação. A gente precisaria fazer uma alteração daí na lei, se fosse o caso. Eu acho que esse assunto ele é bem polêmico, porque que nem na audiência que eu participei, o reclamante, no caso, o funcionário, né, o prestador de serviço, ele queria o reconhecimento. Porém, não são todos que querem. Sim. Não são todos. Eles acham que eles vão perder a autonomia que, na verdade, não tem, mas que imaginam ter. Então, muitos vão contra, né, esse vínculo, né? Então, fica bem distante, né? Porque uns querem, outros não. Então, uns entram com processo. E aí, utiliza-se de outros processos para negar, falar, não tem a... Se a gente for analisar, geralmente a pessoa não quer perder a liberdade, né? Se sentiria um empreendedor, mas que empreendedor não tem a possibilidade de fixar o próprio lucro, né? Sim. O próprio ganho. Uma falsa liberdade. Uma falsa exatamente. liberdade, acaba sendo isso, porque eu não consigo falar para a doutora Laís, ao invés de você cobrar 30% de honorários, cobra 25%. Quem define o valor dela, quem define o preço do trabalho dela é ela. Sim. No caso do Uber, é a empresa. E a empresa usa muito do argumento de que ela é o meio pelo qual os motoristas encontram os passageiros. Que ela seria só a ponte, e não que ela seria a prestadora de serviço pro usuário final, que é o passageiro. Então, e colou, né? A desculpa colou, no caso. Mas hoje vem colando tanta coisa, né? Então. Se a gente for ver, fizeram uma análise, né? Aproveitando o gancho aí da aula que o Dr. Thiago nos deu, a gente pode até ver que a questão do reconhecimento do vínculo, ela não é uma questão facultativa, né? Quando a gente fala da pejotização. A CLT, ela não nos dá essa opção. Olha, você pode ter o vínculo, ou você pode simplesmente, não, isso não existe. O vínculo, uma vez cumpridos os requisitos, ele é algo compulsório. E ele é uma questão discutida dentro de uma lei infraconstitucional, né? Que é a CLT, é uma lei abaixo da Constituição, que tecnicamente não deveria ser matéria de análise pelo STF. Então, se a gente pegar uma análise, trazendo para um lado mais crítico, né? A gente vê um STF legislando. Literalmente isso, né? Certo ou errado, a gente não está aqui para expor esse tipo de opinião.
mas que tecnicamente existe alguma coisa ali que não fecha, e a gente vê o STF, né, dando opiniões e julgando casos que sequer deveriam estar ali. Então, o que nos traz uma certa segurança. E agora eu lembrei, no inteiro teor do acórdão, o STF fala em insubordinação reiterada dos tribunais regionais do trabalho. Quando, na realidade, né, é o próprio STF que está fazendo uma insubordinação à Constituição Federal. Sim. Né? Mas, obviamente, que o que prevalece, em última instância, vai ser o STF, né? Será a decisão do STF. Embora, né, a gente saiba que... A gente não concorda. Pessoalmente, não concordo. Mas tem que prevalecer por questão de segurança jurídica, que é exatamente o que eles estariam daí infringindo, né? Sim. A própria segurança jurídica. Sim. É bem polêmico esse tema. Sim. Extremamente. Bem polêmico. Bom, agora seguindo com as perguntas, tem uma aqui que eu gostei. Eita, se gostou é porque é polêmica também. Eu gostei porque é o seguinte, o meu pai, ele é caminhoneiro aposentado na profissão, então assim, são 30 anos de carreira. E essa pergunta é exatamente sobre caminhoneiros. A pergunta é a seguinte, quais os principais direitos trabalhistas que os caminhoneiros devem conhecer, especialmente em relação à jornada de trabalho e horas de descanso? Ixi, rapaz. O STF recentemente ele julgou inconstitucional uma série de artigos da lei dos caminhoneiros, que integra, na realidade, a CLT, né? E acho que os direitos mais relevantes assim, que a gente pode citar seria o tempo de espera, que antigamente estava sendo tido como não trabalho efetivo, que não era um trabalho efetivo. Então, o tempo de espera, que é quando o caminhoneiro ele acaba ficando ali numa barreira alfandegária, num posto fiscal, alguma coisa para fiscalização do caminhão, esse tempo de espera ele era indenizado para o funcionário. Era 30% da remuneração do salário hora dele ali. 30%, mas era indenizado. E por ser indenizado, não incidia 13º, horas extras, não computava, né, para horas extras, férias e INSS e FGTS. Com o julgado do STF, caiu essa indenização e passou sim a ser computado esse tempo de espera como tempo de trabalho efetivo, por estar, o que faz total sentido porque está à disposição, aguardando, né, ou executando ordens do empregador, que é algo que já está disposto no início da CLT, mas tranquilo. E aí passou a ser computado, então esse tempo que ele fica nesse posto fiscal, né, nessa barreira alfandegária, acaba computando para as horas extras do funcionário no final do mês. Né? Acho que outro... Até um ponto interessante, aproveitando o que o Dr. Tiago falou, da questão do tempo de espera, é que não raras vezes essa ordem ela vem emitida pelo próprio empregador. Olha, você vai dormir no caminhão porque a carga não pode ficar sozinha. N outros motivos, né? A gente sabe que a questão da nota, tem várias situações. Exatamente. Né? Tivemos até um caso recente, né, no escritório, em que ele era obrigado a aguardar, meu cliente ele era obrigado a aguardar carregamento, que demorava assim 2, 3 horas, né, para daí poder realmente seguir viagem, enfim. E aí a empresa limitava o tempo de viagem, você só pode dirigir X horas, 8 horas, 10 horas ali. Mas não existe um limite pro tempo que você vai ficar esperando. Então você carregue de noite, fique lá de noite e de dia você segue viagem. Nossa. Quem dorme? Quem descansa? E é perigoso, né? Exato. Porque todo trabalho é perigoso com sono, mas motorista Em especial, aumenta, né? Porque Tem uma Pensando, responsabilidade né? muito grande, Exatamente, né? Pensando ainda mais em motoristas carreteiros, né? Sim. Longas viagens, né? Longas Sim. viagens, cargas extremamente altas, né? Então é realmente um ponto... Essa questão de dormir no caminhão me lembrou uma outra situação do STF também, no recente julgado. Lá vem, Que, babado. não, que é... Quando a viagem é muito longa, tem algumas empresas que optam por enviar 2 motoristas no mesmo caminhão, para eles revezarem. Antigamente, o tempo de descanso de um dos motoristas poderia ser exercido em movimento, enquanto o outro motorista dirigia. Então, um motorista vai na condução do veículo, o outro está na cabine, mas descansando, estaria na cabine dormindo. Isso foi vedado também, foi declarado inconstitucional.
E aí algumas empresas passaram a optar também a não mandar 2 funcionários ao mesmo tempo. Porque eu não poderia descansar enquanto o outro está trabalhando, né? Entendi. Bem complicado essa parte, né? Porque... Complicado. Eu acho que um direito relevante também é a questão do controle de jornada. Controle de diário de bordo ali, né? O controle de jornada, ele é obrigatório, né, para os motoristas carreteiros. E o que a gente vê de problema lá? Nossa, e essa obrigatoriedade, ela vem há quase 10 anos, né? Sim. A lei que regulamenta isso é de 2015. Então, assim, e até hoje a gente pega casos muito raro a gente pegar um motorista que realmente tinha um controle efetivo, né? E lembrando sempre que tacógrafo não é controle efetivo. Então, esse é um ponto que, da maioria das vezes, a gente consegue comprovar, né, o exercício de horas extras até por conta disso. Entendi. Inclusive, deixar bem registrado também que a telemetria ali por GPS não é controle de jornada, porque eu não sei se o motorista estava naquele caminhão de fato ou estava em outro. Então, junta as coordenadas pelo GPS, sendo que não tem nenhum requisito para ser o controle de jornada ali. Eu não consigo vincular aquele caminhão àquele funcionário. Entendeu? Então, não é controle de jornada. Sem contar que a manifestação depois é bem difícil, né? Da gente porque junta 10 mil páginas de registro do GPS. Aí o rapaz, beleza, ele tava 30 por hora aqui, na coordenada N, não sei o que, tal. Fica impraticável. Não tem como acompanhar. Porque o artigo 80 descreve um monte de requisitos para ser um controle de jornada efetivo. Simplesmente essa pessoa não tem nenhum deles. Tipo, não tem o nome, não tem o caminhão, não tem a jornada de missão, não tem a que mês faz referência, não tem nada naquilo lá. E aí o cara me junta 10 mil páginas pra eu impugnar. Não, e o pior é que é horas extraordinárias, né? É pra lá de... Nossa. Da 8ª hora, é pra lá de 44 horas. Nossa, então... eu, como meu pai é motorista, assim, a gente já viu várias situações dele passar perrengue na estrada por causa disso. Agora você falou de viajar, lembrei de uma outra que o STF declarou inconstitucional, que é do fracionamento do tempo de descanso. Que o interjornada é 11 horas e 24, e no caso 35 daí num dia da semana. Aí agora não pode mais fracionar, tem que ser 11 horas. Porque ele usava do tempo daí de descanso, né? Que ele não, você tá esperando aí? Então tá descansando, né? Aí, mas descansou só 30 minutos, porque foi rapidinho a P2, a portaria. A P2 geralmente é a portaria que faz o carregamento. Sim. Não, descansa aí, pode ficar tranquilo. 30 minutinhos? Beleza. Aí tá faltando 10 horas e meia, né? A hora que você parar numa outra posto fiscal, você descansa mais 1 hora. Não pode, é contínuo, sem intermitência ali de... E a gente tá falando de jornadas aí que às vezes chegam a bater 15, 16 horas. Sim. Né? Então, não é difícil, não é raro. Não é raro. E tanto é que uma das primeiras vezes que nós atendemos caminhoneiro, o meu cliente chegou e falou assim, eu conduzia por 14, 15 horas. Eu juro que eu olhei pra cara dele e falei, é humanamente impossível uma pessoa dirigir por 14, 15 horas. E hoje pra gente já é normal. A gente enfrenta ainda alguns entraves pra comprovação disso judicialmente, porque juiz normalmente não acredita. Acho que a gente tá tirando de louco, né? Então, imagina que a pessoa dirige 14, 15 horas. Mas a realidade, infelizmente, desses profissionais... Tem prazo, você tem que entregar as peças nesse dia. E eles fazem cada... loucura, Nossa. né? Até puxando o início que a gente conversou, que nem você falou, que muitos juízes não acreditam. Quando você trabalha para reclamada, não, é humanamente impossível. Para reclamada, para empresa, né? Digamos, entenda reclamada como empresa, fica mais fácil. Quando você trabalha ali, né, para empresa, não, é humanamente impossível, 15 horas. Quando você pega um reclamante e você realmente vê que é possível, você não consegue mais bater naquela tese de que não consegue, é impossível. Então, acaba que, né, igual você falou, é difícil você encaixar as duas teses. Então, quando você realmente vive aquilo, né, a Lígia tem um pai que é caminhoneiro, então sabe muito melhor do que... realidade, de né? causa, Imagina, né, ter que ir pela reclamada, né? Entendeu? Você construir uma tese, sendo que você sabe a realidade como é, né? É complicado mesmo. Outra pergunta, como as empresas podem prevenir problemas relacionados à estabilidade gravídica?
Obedecendo a lei. Fazendo o mínimo, talvez? Fazendo o mínimo, Não, né? o mínimo acho que é Eu acho suficiente. que o mínimo bem feito, sabe? Procurar não discriminar, né? Sim, tipo, garantir a mulher no mercado de trabalho, né? Porque a gente sabe que a gente enfrenta uma competição até tecnicamente injusta, né? Porque nós ficamos grávidas, né? Nós temos essa possibilidade. E isso por si só já é motivo suficiente para perder uma disputa de vaga, por exemplo, né? Seja ela uma admissão, seja ela uma promoção. E eu acho que a questão da estabilidade, na verdade, ela busca garantir o emprego, né? Por conta da criança, especialmente. Então, assim, na minha visão, já é um tempo tecnicamente curto, né? Porque a lei assegura a concepção até 5 meses após o parto. Então, se a gente pensar 5 meses, né, para um recém-nascido, às vezes você não tem condições de deixar com algum parente, ou de deixar numa creche, muitas das vezes não consegue creche. Uma rede de apoio, né? Uma rede de apoio, Justamente. exatamente. E aí o que a gente vê é uma retirada da mulher dentro do mercado de trabalho, né? Muito por conta disso, né? Da questão, lógico que tem aquelas que optam por deixar a carreira ali em backstage, vamos dizer assim, para se dedicar à questão da maternidade, mas é uma cobrança que, infelizmente, a gente não vê para o setor masculino, né? O Thiago, eu acho que ele é uma das pessoas que mais pensa fora da caixinha nesse sentido, que mais consegue enxergar o lado da mulher, mas a maioria das pessoas não consegue enxergar essa, né? Por que existe essa diferenciação, né? Por que a mulher, ela é sempre mais difícil de ser admitida, difícil de crescer dentro de uma empresa? Porque ela tem a questão relacionada à maternidade, né? E, nasceu, que legal, tudo, agora é a responsabilidade dos dois. Não. Eu aposto com vocês que nenhum homem vai enfrentar uma entrevista de emprego, o empregador vai perguntar se tem filho, você pretende ter filho, quem cuida dos seus filhos? Pouco importa, porque sabe que vai ter uma mulher por trás para cuidar, para zelar, e eu acho que isso é um dos pontos que a gente precisa ressaltar, né? Então, assim, a empresa, o que ela tem que fazer? Só cumprir tá ótimo, né? Não achar motivos para justificar dispensas, colocar em ambientes insalubres, principalmente enquanto gestante, enfim, essas questões. Acho que até além disso, tem a questão justamente dessa medida deliberada ali da empresa. Não, vamos caçar uma forma aqui de puni-la sequencialmente, vamos cavar uma demissão por justa causa. Porque uma vez adquirida, né, a estabilidade na concepção, ela não pode ser demitida, né, essa pessoa grávida ela não poderia ser demitida, salvo por justa causa. Então, acontece muito do empregador, advertência aqui, mas o que eu fiz? Advertência. Uma suspensão agora, outra suspensão, justa causa, entendeu? E aí essa justa causa tem que ser, né, discutida posteriormente para buscar a reversão dela na Justiça do Trabalho, não tem outra alternativa, né? E aí nesse período, né, que ela fica aguardando, né, buscar pela justiça, né? Sim. Ela acaba sofrendo financeiramente, né, digamos assim. Justamente. Então, por mais que tenha justiça para recorrer, mas infelizmente tem Uma muito situação disso. muito complicada, né? Um outro registrado aqui, um alerta para as prefeituras que fazem. Tem prefeitura que faz o exame admissional e pergunta para funcionária se ela tem filho ou pretende ter filho e se usa algum método anticoncepcional. Sim. Nossa, A mas própria prefeitura. isso é um absurdo. A gente já sofre desde a época de uma entrevista, né? Quantas entrevistas, com certeza, que vocês já passaram por isso? Você pretende casar? Você tem filhos? Quando tem, com quem ele vai ficar? Se ele passar mal, tem alguém que pode levar no médico? Sabe? São vários questionamentos, assim, super pessoais. E duvido que pros homens Eu particularmente nunca... passam por isso. É bem complicado. Eu acho que tem 2 pontos aqui. Que nem a doutora comentou, que existem mulheres que preferem manter a maternidade. Acredito sim que existam mulheres que tenham essa vontade, mas eu creio também que vem de um viés meio forçado. Ou eu vou manter a minha maternidade ou eu vou manter a minha carreira. Você não consegue falar, não, eu vou conseguir manter os dois porque eu tenho uma estabilidade, eu tenho, né,
uma rede de apoio, porque a rede de apoio vem também da família, mas também creio que deveria vir do próprio emprego. Os Não que, empregadores também. não que o patrão, né, que o chefe vai falar, não, traz seu filho aqui, vamos... Mas, assim, existem empresas que são muito mais receptivas. Então, assim, onde você vê que existem muitos ganhos maiores, na verdade, né? E outro ponto, que nem você comentou, de... quem vai levar no médico? Como que você tem uma criança que você pode levar uma vez ao ano até os 6 anos? Mas aí é porque após os 6 anos a criança não fica mais doente. A legislação proíbe. Já sabe se virar. Sim, a legislação proíbe. Ela já pode ir sozinha. A lei proíbe que faça, né, uma... Não, e que a criança detalhe, fique né, doente. que ela só vai ficar doente um Uma dia vez, no né? ano. Não, eu tinha esquecido disso, tem razão. Não, é uma coisa que o que é absurdo, porque conflita frontalmente com o ECA. Porque ou a mãe acaba cometendo um crime perante o ECA, né, o Estatuto da Criança e Adolescente, ou ela falta no trabalho. Exatamente. Não é mais fácil faltar no trabalho? E aí, não tem alguma desculpa mais louvável do que faltar ao trabalho em prol da criança, porque a criança está doente? Eu acho que... E aí, o que pode acontecer demais? Ser demitida, perder o emprego, não ter como manter a criança? Acho que, né, não tem E aí, problema, né? aí- O número de mães solos que a gente tem no Brasil, Nossa. você imagina a carga que deve ser muito É. mais difícil. Até teve um caso recentemente que viralizou no TikTok, não sei se vocês tiveram oportunidade de ver, de um médico que negou Eu o vi. atestado pra mãe. E o filho de 2, 3 anos, ele queria que ela deixasse o menino sozinho. Gente, Eu quem vi. faz comida? Quem ministra os medicamentos? Menino com febre altíssimas. Então, assim, beleza, foi afastado e tal. Mas é surreal a gente pensar que a gente vive numa sociedade em que a gente não tem isso. E agora a gente precisa abrir até para um questionamento. Será que se eu fosse uma médica, mulher, teria tido esse tipo de conduta? Por mais que não fosse mãe, né? Por mais que não tivesse pretensão. Mas sabe que a sociedade, infelizmente, criou um critério de que a responsabilidade pelo menor é da mulher. Lógico, não são em todos os lares, não são em todas as famílias que isso ocorre, mas, em sua maioria, acaba sendo responsabilidade da mulher. E aí, vou dar até um conselho. Pode não abonar após os 6 anos, né? Pode ser que essa falta não abone realmente, não impeça o desconto. Mas ela justifica. Ela justifica a falta e aí ela não poderia ser punida por conta disso. Tudo bem, vai descontar, né, o dia da falta e o DSR, e caso tenha o feriado, desconto do feriado também, vai descontar, continua descontando. Mas ela não vai ser punida por uma advertência por conta da falta injustificada, porque na realidade tem uma justificativa. E uma justificativa louvável, né? Volto a dizer que louvável. Sim. Então ela não vai ser punida. Então isso não vai ser uma possibilidade posteriormente pro empregador demiti-la por justa causa se ela incorrer em várias faltas, né, motivadas por conta do acompanhamento do menor no médico. Então Entendi. sempre pegar uma declaração, ainda que não abone, pega a declaração para justificar a falta. Pra não ter advertência, pelo Sim. menos. O que acaba que, às vezes, né, que nem o doutora tava falando, não vão por esse viés, né? Não vão por esse caminho de, ela faltou, vamos dar advertência. Mas vão arranjar outros pontos. Não são todas as empresas, mas na maioria. Então, a gente trabalhando com a regra, não com a exceção, a gente sabe que é muito difícil e é complicado demais esse assunto. E a gente falando sobre estabilidade, queria que vocês contassem pra gente quais são os outros tipos de estabilidade que são previstas na lei. Se vocês puderem falar um pouquinho. Há várias. Mas, assim, eu acho que uma das principais, né, são participantes de CIPA, né? Controle de acidente de trabalho, os membros eleitos pela empresa, né, possuem estabilidade, gerentes de sindicato, coordenadores de sindicatos. Thiago, você Tem lembra o acidente de trabalho, né? Acidente de trabalho, importantíssimo. Acidente de trabalho. Acidente ou doença profissional, né? Sim. Após sim. o retorno do afastamento previdenciário, que é necessário. Sim. É necessário o afastamento previdenciário. Acho que as principais que a gente As principais lida são as essas, mais né? regulares. Na época da Covid, tivemos algumas estabilidades trazidas pela lei, né, que regulamentou as questões da pandemia, mas Sim. eram inerentes
apenas ao período pandêmico, né? Tivemos alguns processos com relação a isso. Inclusive já não temos mais nenhum relacionado a esse, justamente por conta do período já que passou. Exatamente, né? já não vale mais. Acho que a gente teve alguns processos que as decisões, inclusive, estão saindo agora só. Pois é. É o judiciário, judiciário. Exatamente. É o que a gente sempre pontua, né? Às vezes acham que os advogados que estão demorando. É sempre a nossa culpa. Não é, gente. Mesmo porque, né, pra gente que trabalha normalmente no êxito, pra mim, se saísse em 15 dias, seria maravilhoso. Exatamente. Se eu não precisasse trabalhar 2 anos, 3, pra né? receber. Às vezes 5, 6, né? Dependendo do processo aí. Sim, e corre. E demora. Tem processo exatamente. Que demora, não Exatamente. adianta. Ainda nessa mesma linha, quando se tem a estabilidade e o funcionário quer sair, ele tem que pedir a demissão, correto? Se ele pedir a demissão, ele perde todos os seus direitos ou tem alguma outra linha? Depende. Vamos colocar. Muito bom. Depende. Depende muito da situação, né? Porque se for uma vontade espontânea, pelo sentido tipo, não quero mais, enjoei, o trabalho não me agrada mais, aí realmente não tem outra alternativa, salvo a questão da demissão. Mas a gente sempre orienta, antes de pedir demissão, que busque um contato com o advogado, que busque uma assessoria, eu diria. Porque muitas empresas acabam cometendo faltas graves que seriam passíveis de rescisão indireta, né? Que é a nossa justa causa do empregador, a famosa. Mas isso também, a rescisão indireta, ela não deve ser vista como uma opção, no sentido, eu quero sair, mas eu não quero pedir demissão, porque eu vou perder lá meus direitos, meu fundo de garantia e tal. Então eu vou entrar com a rescisão. Não é assim que funciona. Né? Então a gente tem que ter esse olhar muito, muito técnico, de fato. Se é uma vontade do empregador, pelo simples fato que ele não está mais contente, mas a empresa está cumprindo todos os direitos, todos os deveres que a empresa está tendo certinho, aí realmente não tem opção. Se ele quiser sair, ele vai pedir demissão e vai perder estabilidade, vai ter que abrir mão, na verdade, por meio de um documento. Mas, às vezes, existe alguma questão ali que daria ensejo uma rescisão indireta. Entendi. E esse era exatamente a nossa próxima pergunta. Já puxou. Aí eu gostaria que vocês explicassem mais um pouco sobre, mesmo que já tenha falado brevemente, mas falar um pouco mais sobre a rescisão indireta, para quem está nos assistindo aí, como que funciona. Traduzindo, a rescisão indireta é basicamente a demissão por justa causa que o empregado aplica no empregador. Perfeito. Acho que basicamente seria isso. Sim. Existem algumas situações, né, que a Justiça do Trabalho toma como graves o suficiente para que o funcionário rescinda o contrato, que ele quebre o contrato de trabalho com a empresa. E essa quebra de contrato de trabalho com a empresa vai gerar o seguinte efeito. É como se a empresa tivesse demitido o empregado sem justa causa. Então, o seguro-desemprego, a multa do FGTS, o levantamento do FGTS, aviso prévio, tanto legal quanto proporcional, seriam garantidos. Ainda que seja o funcionário pedindo demissão, mas por conta dessa justificativa, acaba surtindo o mesmo efeito de uma demissão sem justa causa. Tá? Entendi. Agora, eu vou deixar até pra Laís falar alguns casos que são mais clássicos, assim, porque existem vários. Entendi. Eu acho que o mais clássico, né, que é o top 1, é a falta de depósito de fundo de garantia. Hoje está muito em pauta também, infelizmente, a questão de assédios, né, morais, às vezes até alguns assédios sexuais. Então, assim, existem outras questões que demandam um pouco mais de prova. Por exemplo, acúmulo de função. Eu, particularmente, não oriento um cliente a entrar com uma rescisão por conta do acúmulo. Porque nós temos uma dificuldade gigante de reconhecer o acúmulo. Por simples falta de previsão legal. Né? Se a gente olhar a CLT, não tem nenhum artigo que fale, olha, o funcionário foi contratado para a função A e ele jamais, em hipótese alguma, vai poder exercer a função B. Isso não existe. Muito pelo contrário. A CLT, ela tá ali, não, se ele conseguir, se ele tiver capacidade para isso, beleza. Que capacidade a gente está falando? Capacidade intelectual, técnica, física? Não sei, né? Então, assim, eu acho que um dos principais casos que a gente vê hoje
É falta de pagamento de adicionais, que também é perigoso, exceto se você já tiver uma vivência dentro daquela empresa, tipo, tem vários processos, eu sei que ali é um ambiente periculoso, ou ali é um ambiente insalubre, que aquela atividade em específico vai ser reconhecido ou não, aí ok, dá pra ajuizar. Mas eu acho que o principal é você deixar o cliente muito ciente, né, dos riscos e principalmente do procedimento. Né, para que ele não ache que ele vai entrar com o processo e na semana que vem ele vai estar com tudo liberado. Não vai. Né? Na maioria das vezes, isso vai perdurar ali, na melhor hipótese, 1 ano. Né? Porque são processos que normalmente a empresa não faz acordo. Né? O TRCT ele vem ali com pedido de demissão. Explicar para o cliente quais são os riscos de mover aquela ação, no sentido, olha, se não provarmos que a empresa gerou, realmente cometeu uma falta grave, isso vai ser tido como pedido de demissão. Então, eu acho que essa didática de explicar para o cliente, deixar ele a par de tudo que pode acontecer e da demora no procedimento, do como é feito, é o principal dentro da rescisão indireta. Entendi. E que nem você comentou, né, do acúmulo de função, tem aquela questão também, né, que se você já começa no início, se você já aceitou no início, lá na frente você... Depois é difícil, né? Entendeu? Com certeza. Não que... você pode explicar um pouco melhor pro pessoal entender essa questão de como funcionar? Você aceitou no início, então depois é mais difícil comprovar? O porquê? O que a gente fala muito da questão do acúmulo e o que os juízes têm entendido também é que se o funcionário começou a fazer uma atividade e já no início do contrato de trabalho dele, ele já supostamente cumulou com a segunda atividade que ele está argumentando, isso não seria um acúmulo. Parênteses, acho um absurdo, porque você é contratado para uma função, exerce outra e isso não é tido como acúmulo. Mas é o entendimento que nós temos hoje. E tem como prever, né? Qual função? Você tem como prever, você pode abrir mão do salário, porque emprego tá fácil no país, então a gente tem para escolha. Mas voltando no contexto, então, o que a justiça tem normalmente o que elas avaliam como devido o acúmulo? Quando o funcionário exerce uma função e aí durante o processo, 2, 3 meses lá, ele é reinserido em outra função. Ou porque saiu um funcionário, ou porque fechou um setor, ele teve que ir para um outro setor e exercia 2 funções. O que é muito habitual de acontecer, pessoas que têm autorização, né, para o curso para empilhadeirista. Então, normalmente são contratados com funções que o cargo demanda salários menores, auxiliares, ajudantes de produção, e durante o processo eles passam a exercer funções de empilhadeirista, que tecnicamente deveriam ser remuneradas com salário maior, e inclusive, a depender da situação, até com adicional de periculosidade, né? Se for o caso da troca ali frequente do cilindro de gás, se for uma empilhadeira a gás ou não, enfim. Então, para a empresa sai muito barato. E, infelizmente, a justiça desconsidera essas questões, né? E deixa ali um viés muito grande para a empresa ter a possibilidade de fazer o que ela bem quiser. Sim. Aí, no caso, só pra gente puxar que né, como a gente entrou no assunto rescisão indireta, e a rescisão indireta ela só ocorre através de processo. Não tem como a gente fazer de forma extrajudicial. Então, vamos puxar um pouquinho para a questão de audiências trabalhistas. O que fazer quando uma testemunha não aparece na hora? Aquele seu amigo, sabe? Ele marcou ontem comigo. Te deu certeza. Te deu certeza. Aí hoje, não vou mais, não quero mais. O que fazer? Amigo não, né? Aquela pessoa. Amigo de trabalho. Não pode ser amigo não. Retifica a excelência. Eu acho que o procedimento padrão seria pegar as 2 mãos, juntar e orar mesmo ali. Ajoelhar. Sim. Né, clamar a Deus ali, súplicas e choro, né, eventualmente. A gente usa uma técnica, né, que é o embargo dos auriculares. Excelência, pelo amor de Deus. Olhe para o meu reclamante. Não faça isso com a gente. Essa é uma técnica muito usada. Súplicas. Mas, então, a gente tem um procedimento que nós adotamos lá no escritório que é: preciso conversar com a sua testemunha e preciso ter certeza que ela vai comparecer na audiência. Então a gente fala: a audiência vai ser telepresencial?
Maravilha, tô te enviando desde já quando a audiência será, e eu preciso que você me informe se o senhor reclamante, funcionário, virá até o escritório junto com a testemunha. Se a testemunha não vier, eu preciso fazer um teste com a testemunha para saber se o áudio, o vídeo, a conexão dela tá tudo certinho para participar da audiência. Se ela vier, maravilha, chega com um tempo de antecedência para a gente poder, né, alinhar, conversar, né, certinho sobre o que a pessoa sabe, né? Às vezes ela não sabe nada de interessante, a pessoa trouxe uma testemunha que não vai corroborar nada, né, das alegações, não ouve, né? Não tem problema. Até vou abrir um parênteses que o Thiago falou sobre a conversa. Em momento algum, a OAB nos proíbe de ter contato no sentido de saber o que está acontecendo. O que nós não podemos é induzir ou forçar a testemunha a trazer uma versão que pra gente seria interessante. Responde assim, Então, responde assado. Nesse contexto, né? Então, nós lá no escritório, o que habitualmente nós fazemos? Olha, o que o senhor sabe da questão XY? O senhor chegou a presenciar alguma coisa nesse sentido ou não? E deixamos a testemunha totalmente à liberdade, totalmente à vontade de ter a liberdade de falar, olha, eu vi ou não vi, não sei, não posso falar. E se não souber também, a única coisa que a gente vai delimitar é, será que essa testemunha ela é interessante para nós ouvirmos? Ou será que ela vai mais prejudicar, né, do que trazer uma versão mais coerente para dentro do processo, né? Lembrando que a testemunha ela não está ali para ajudar ou para prejudicar ninguém, ela está ali para tecnicamente trazer a verdade para dentro do processo. E já tivemos problemas com essa conduta no sentido de cliente, a sua testemunha não está confirmando o que você está me falando. Não tem por que eu ouvi-la. Se eu pedir para ela falar outra coisa, é crime de falso testemunho. Não vou colocar a testemunha nessa situação. Aí seria um pecado meu colocar a testemunha numa situação de cometer crime para beneficiar o cliente. E é bater na tecla, cliente, a sua testemunha não está confirmando o que você está falando. Entendeu? E aí o cliente achar que não, que tem que ouvir, que não sei o quê, que isso. Aí uma das alternativas é ouvir o preposto da empresa. Né? Geralmente a empresa, se não elege algum funcionário que trabalha na própria empresa, contrata alguém, né, e dá algumas orientações. Esse preposto, ele não mente. Ele só está ali representando a empresa, né, então ele relata o que a empresa passar para ele. Não necessariamente ele estará mentindo, né? Por conta de questão legal, mas tranquilo, né? Obviamente que acontecem algumas mentiras. E por não mentir, a depender do que o preposto falar, gera confissão. Então, não sei, não lembro. É confissão? Então, isso nos beneficia. Uma das alternativas para quando a testemunha falta ou quando a testemunha não corrobora, né? Ou não sabe, né? A alegação inicial é justamente ouvir o preposto para poder extrair alguma coisa ali. Perfeito. Agora uma pergunta, assim, saindo um pouco dessas perguntas que fizeram, mas é para os estudantes. Vocês, como advogados trabalhistas, doutora Laís, com uma vasta experiência, e pode contar pra gente, para quem tem interesse de começar na área trabalhista, sonha em ser advogado trabalhista, o doutor Thiago também pode falar dessas experiências. O que vocês indicam, o que vocês aconselham para quem tá nesse início? Eu acho que a primeira coisa que é interessante é muito estudo, né? A área trabalhista, assim como a previdenciária, eu diria que a previdenciária é até pior, é uma área muito mutável, né? Tanto em questões de decisões, STF, por exemplo, mas enfim. Então, isso é uma questão que a gente sempre pontua muito, domine muito o que você está fazendo. Para quem vai para a área trabalhista, em questão de audiência, a audiência ela é o coração do processo dentro da área trabalhista, né? A gente pode ter montado uma inicial espetacular e uma testemunha sentar em 2 minutos, ela acabar com o teu processo, com o teu trabalho de anos. E é óbvio que isso não gira em torno da gente, né? A gente muitas vezes é pego tão de surpresa quanto a parte. Não tem esse controle, né? Infelizmente, não. Isso quando não é a própria parte, né? A própria parte. Mas assim, então, dentro da audiência, reconhecer o que é ônus probatório seu, o que é ônus probatório da outra parte, esteja você pelo reclamante ou pela reclamada, e nunca, em hipótese alguma, querer produzir um mais.
mas eu vou ouvir aquela testemunha porque pode ser que ela complemente. Não façam isso. O Principalmente, menos é mais. Exatamente. Na seara trabalhista, o menos é mais. Então, assim, e começo de carreira, é muito comum a gente ter essa vontade, não, vou ouvir 2, 3 testemunhas, porque 2, 3 eu vou juntar tudo, vai provar tudo que eu tenho no processo. A maioria das vezes você vai desprovar. Né, porque você traz uma testemunha, às vezes a testemunha é excelente, eu vi inúmeras audiências assim, enquanto esperava as minhas audiências. A testemunha é excelente, o suficiente para você comprovar 90% do processo, mas você quer aqueles 10%, que normalmente significa 5 monetariamente, e você destrói os outros 90%. Porque a testemunha, todas as testemunhas têm o mesmo peso. Testemunha, falando com pessoas compromissadas, né? Sim. E todas elas têm o mesmo peso. E às vezes isso pode ser seu ápice, como pode ser sua derrota. Então, assim, lógico, às vezes a gente é pego de surpresa. Acontece da gente ir lá conversar com a testemunha. Olha, seu fulano, o senhor trabalhou com o ciclano? Não, trabalhei, ele fazia horário tal. A pessoa sentou na frente do juiz. Existe um botãozinho que chama liga e desliga. Deu um branco. A pessoa simplesmente desliga. Tipo, e aí você olha assim. Tipo, não é a pessoa que eu conversei há 5 minutos atrás. Isso já aconteceu com a gente algumas vezes. O que fazer nessa dispensa a testemunha e segue o fluxo? Não tem o que fazer. Literalmente, infelizmente, não tem o que fazer. Tem que ter um jogo de cintura muito grande ali nessas situações, né? Nossa. Então, assim, eu acho que se eu pudesse dar uma dica, na verdade, eu daria 3. Primeiro, estudo. Segundo, controle emocional dentro de audiência, porque é muito comum a gente aproveitar do descontrole do colega. Infelizmente, isso ocorre. E terceiro, dominar realmente quem tem que provar o quê. Conhecer do processo, né? Eu acho que quando a gente tem uma boa instrução, é aquela instrução que a gente conhece especificamente quais são as matérias que são obrigações minhas, o que a empresa juntou, o que a empresa não juntou, o que era a prova dela, o que ela produziu, o que não. Então, tendo esse domínio dessas 3 coisas, eu acho que o restante é mais o fluxo mesmo da questão do processo trabalhista. Não, incrível, incrível, gente. E você, doutor Thiago, tem alguma dica? Você Eu tem falo o quê, né? Aí eu falo o quê depois? Simplesmente não tem como comentar, né? Como se eu tivesse mais o que falar. Né? O meu coração já brilhava pelo trabalhista, agora... Ih, rapaz. Olha, acredito que realmente estudo... a questão do STF. A gente viu que até a nomenclatura que o próprio STF usa é conflitante entre si, tem a semântica é equivocada, né? Tá errado ali. Então, estudo. Porque se nem o ministro do STF tá sabendo o que ele tá falando às vezes... entendeu? Então, bastante estudo. E é realmente entender... A gente tem a máxima do quem alega a prova. Na justiça do trabalho isso é um pouquinho diferente mesmo. Entender de quem é o ônus da prova. Entendeu? Tem algumas especificidades ali que muito podem ser exploradas na inicial. Então, se você entender qual que é a distribuição do ônus da prova, na inicial você consegue já induzir a empresa, às vezes, se manifeste assim, porque daí a prova é sua, e aí eu não preciso provar porque eu já sei que eu não tenho testemunha, ou sei que vai ser uma prova difícil para mim. Então, acho que basicamente se ter esse cuidado, assim, montar essa estratégia, ajudaria já no início. E não é fácil no início, é meio complicado. É que, graças a Deus, eu sempre tive muita assistência, principalmente depois que eu comecei a trabalhar com a doutora Laís, desenvolvi melhor essa questão estratégica, de sentar, poder conversar, falar, não, então eu tava pensando em fazer assim, tava pensando em fazer assado. Essa troca é muito bom. Eu acho que isso falta às vezes muito, né? Essa troca também, muito importante essa troca. Porque não raras vezes a gente vai abrir um caso e falar assim, não sei o que fazer, literalmente, né? Sim. E às vezes a outra pessoa olhando de fora, ou talvez não tão envolto ali no problema, consegue ter uma visão. Não, eu acho que dá pra gente ir por esse caminho, né? Podemos utilizar essa estratégia. E lá no escritório a gente usa muito isso. Um exemplo é a questão, a gente falou de amizade íntima. Nós tínhamos um caso que é relacionado a empregada doméstica, âmbito familiar. É algo muito particular, muito privado. Não é qualquer pessoa que vai conseguir uma testemunha. É muito particular ali o caso. Então, por mais que você não consiga uma testemunha porque é uma amizade íntima, sempre vai ser algo muito próximo ali, muito sensível. Tem como ouvir essa pessoa como informante.
e tem como sustentar que pode ser ouvida como informante em juízo justamente por conta disso. Excelência, eu não consigo comprovar por outro meio que não informante, justamente porque se dá dentro da minha casa. Eu não tenho 30 pessoas passando na minha casa, né? Então, a empregada doméstica que conversava com o porteiro e era amiga do porteiro, ou que era amiga da outra empregada doméstica, elas pegavam ônibus juntos, alguma coisa nesse sentido. Então, quando tem essa amizade, mas tem essa... Então tem que ter um pouquinho de lábia, inclusive. O outro conselho é lábia. Justamente pra argumentar com o juiz ali na hora, senão não vai andar, né? Tem algumas situações que é tirar o coelhinho da cartola. Você vai ter que desenrolar ali. E não ter medo do juiz, né, gente? Porque... A gente vê muitos advogados e isso daí não é uma questão só do iniciante, né? Eu já presenciei muitas e muitas vezes advogados mais calejados, inclusive que a gente já tá aí eu atuo já há uns 12 anos, então assim, já tem uma casca, né? A gente já passei por situações bem complexas. Mas a gente vê advogado com medo de falar. Como se o juiz fosse voar em cima dele. E ainda que isso seja um fato... Tem juízes que são mais compreensíveis, tem juízes que são mais arrogantes, mas lembrar que nós temos prerrogativas, às vezes ignoradas, muitas delas, mas ser firme naquele propósito, né? Eu me lembro até uma situação que eu conto bastante pro Thiago. Quando eu comecei a trabalhar nesse escritório que eu fiquei bons anos, eu tive uma situação com um juiz, não era trabalhista, com a graça, era um juiz civil, que hoje eu sequer atuo mais nessa vara, mas ele ainda está lá, e eu pedi para ele constar um requerimento meu na ata, nessa época, não entregando a idade, mas entregando, o processo era físico, então não era, tipo, ata gravada, nada disso, nós assinávamos a ata, e ele se negou, ele disse, eu não vou constar. E eu falei, não, mas eu estou requerendo, não vou, estou requerendo, não vou. Eu falei assim, não, tudo bem, se o senhor não vai constar, não vou assinar a ata. Vai dar nulidade, eu vou voltar aqui e fazer audiência com o senhor. E aí, obviamente, que ele constou. Perdi todos os outros processos. Nunca mais ganhei. Até hoje, eu não assino mais nenhum processo nessa vara. Mas, pelo menos, eu me impus. Sim. E ele constou meu requerimento. Adiantou muito? Não, mas constou. Então, assim... Foi onde perdeu o medo, né? A cara e a coragem, não adianta. Isso, sabe? E tá tudo bem. Ninguém vai te bater, sabe? Mas você vai levar um esporro. E isso uma vez... Mais cedo ou mais tarde vai levar. Independente. Faz parte, né? Vai criando a fase. Não deveria, mas acaba fazendo parte. Agora, a doutora comentou que existem juízes mais empáticos, né? Que são mais acolhedores e tal. Só que comentou que tem juízes arrogantes também. Esse daí eu já nunca vi. Não conheço. Nunca vi também. Nunca vi. Maior, né, que o advogado. Nossa. Dizem que é pra ser igual, né? Que não tem soberania, mas, né? Que a mesa não dele tem tá hierarquia, acima, né? É só pra facilitar. Nem sugere nada, né? A mesa está num nível mais alto. Mas assim... Mas em algum lugar diz que não existe hierarquia. Não sei aonde. Deve ser na Constituição do STF, né? É ali que tá. Mas, enfim, vou deixar esses babados pra depois. Não, polêmico. Esse foi polêmico. Mas foi ótimo, gente. Muito obrigada, de coração mesmo. A gente tá lisonjeadas de terem vocês aqui. E esperamos que vocês voltem. E foi demais, assim. Nossa, eu adorei o bate-papo. Parecia que a gente tava, assim, uma sala da faculdade, assim, um barzinho com colegas. Foi muito gostoso não mesmo. deixaram. Gente, muito legal. Tô muito feliz por tê-los aqui. Nossa, um prazer. Pior que antes, né, de começar a gravação, a gente tava conversando, acho que no mesmo ritmo, não alterou muita coisa, né? A gente conversando, se tivesse começado já desde o início, tava 2 horas já. É verdade. Vamos fazer a selfie do convidado? Vamos sim. Fazer a selfie. Acho que daí fica melhor, né, o É daqui. que aqui pega o pó. É né? verdade. Ih, eu acho que o Thiago é mais alto, hein? Deixa eu ver aqui. Eu não sei. Não tá saindo. Calma aí. Meu microfone. Deixa eu pôr ele. Aqui, ó. Acho que agora vai. Foi. Aê! Gente, muito obrigada. Não, a de gente coração. agradece, né? Nossa, o convite. foi maravilhoso. A gente Eu tava adorei. né? Ficou ansioso pra caramba. Será que a gente vai sair daí pra lá? Não, e obrigada pelo presente também, né? Sim, Pelo mimo, sim. gente. E era off, né? Ganhamos Cacau Show. Não podemos fazer divulgação, mas E ganhamos. vinho. Vinho e chocolate.
Bom, acho que é isso. Mais uma vez, obrigada. A gente que agradece. Nós que agradecemos a presença, muito obrigada pelo convite, foi maravilhoso esse bate-papo com vocês e com certeza, convidando, a gente tá aqui, né? Com Sim, certeza. Eu quero agradecer muito mesmo, porque quando eu recebi o convite eu fiquei bem feliz, né? Eu considero muito vocês. E a gente estudou junto, né, na faculdade. E com certeza, se tiver um previdenciário, eu fiquei muito feliz. A gente tem que ter um previdenciário. Agora. Providenciar, hein? É Sim, isso sim. que a gente ia falar agora. Previdenciário, você já garante 2 horas pro Thiago. Não, eu não falo muito, não. Eu não falo muito, eu falo pouco. Não, mas é uma área boa também. Muito obrigada. Até o próximo. Pode. Ou depende.